Estamos gravando módulo 12, Barroco, página 106. Bom, vamos lembrar um pouquinho então do que aconteceu até aqui para a gente chegar nesse movimento. Tudo começou ali, né, no final da Idade Média, quando então a Igreja Católica começa a perder poder e a gente vai ter aí a Reforma Protestante, dissolução de feudos, monarquias absolutistas surgindo, apoio do burguês, porque lembram que para a Igreja Católica a função do burguês, o seu trabalho, ele era um dinheiro, um enriquecimento às custas dos outros, e eles consideravam então aquilo algo, um pecado, né? Então o dinheiro do burguês era sujo, e o burguês então ele vai apoiar essa reforma protestante, até porque para esse novo pensamento religioso, a prática dele era tranquilo. Ele passa a ser o grande mecenas, que é aquele patrocinador das obras de arte, e a partir dali, então, a gente vai ter aquele olhar novamente para a arte grega, para a arte greco-romana, principalmente para a arte grega, que na Idade Média tinha se perdido, porque a arte era só função religiosa na Idade Média, mas não só religiosa, ela tinha função mais da didática. Eles não estavam preocupados em mostrar técnicas de pintura, perspectiva, desenvolver coisas. Na Idade Média, o artista não tinha liberdade alguma. Então, era uma arte puramente ilustrativa, contando uma história bíblica para atrair fiéis, né? Pessoas que não sabiam ler muitas vezes e que utilizavam então daquelas imagens para saber das histórias bíblicas. Isso na Idade Média. Chega no Renascimento, esses artistas, então, com a igreja enfraquecendo o seu poder, eles começam a se libertar dessas amarras religiosas e eles utilizam, sim, temas religiosos, mas eles também vão buscar outras coisas, como a história da mitologia grega, e eles vão olhar novamente para a arte que era praticada na Grécia, que tinha perspectiva, que tinha que esses artistas já trabalhavam a questão do naturalismo, do realismo, perspectiva não, perdão, perspectiva vai ser no final da Idade Média, mas já tinha a questão desse realismo, dessa busca idealizada da beleza. Ali no final da Idade Média, com Giotto, a gente vai ter o início da perspectiva, né? Quando ele vai trazer pra gente, então, a técnica do escorço. Dali já começa a mudar tudo. E essa arte passa, então, a buscar novamente essa beleza idealizada. E agora a pintura, já trazendo o que o Giotto já mostrou, vai desenvolver uma questão da perspectiva, da geometria. A gente vai ter aquelas obras triangulares, né, com centro mais alto, distribuída bem certinho, simétrica para os dois lados. Então, quando a gente fala em Renascimento, a gente fala em obras estáticas, harmoniosas, simétricas, beleza ideal, busca estudo da Grécia. A gente vai ter artistas que vão estar buscando estudar anatomia e tudo mais. Nesse período, a igreja vai cada vez mais perdendo seu poder. E os reis estão aí, né, com bastante, cada vez mais subindo, aumentando este poder. Bom, aí a gente vai ter um movimento para recuperar esses fiéis que saíram da igreja e para conquistar novos. E aí a gente vai ter um movimento que vai chamar Contra-Reforma da Igreja Católica. Já ouviram falar na Contra-Reforma? Vocês já tiveram história Contra-Reforma? E aí? Já? Eu não lembro da gente ter estudado. Acho que a gente deve ter estudado, mas eu não lembro. Se não estudaram, com certeza vão estudar, porque é um movimento social bem importante para entender alguns rumos aí da história, né? Então, a Igreja Católica ela vai promover a Contra-Reforma. Se a gente teve no início do Renascimento a reforma que vai tirar o poder da igreja, a igreja vai ter que fazer alguma coisa. Então, ela vai trazer a Contra-Reforma, tá? E daí ela percebe que a arte consegue atrair esses fiéis.
ela vai perceber o grande poder, o grande potencial que a arte pode ter nessa sua busca por novos fiéis e recuperação daqueles que saíram. Só que diferente lá da Idade Média, quando muitos não sabiam ler, aqui a gente já tem a cultura do Renascimento, onde os artistas, onde as pessoas já têm outro tipo de visão de mundo, a gente já vai ter estudos, universidades, a gente já tem uma outra constituição social que a igreja não pode mais voltar para aquela arte que ela desenvolvia na Idade Média que não vai dar certo. Então, o que, que ela faz? Ela vai se unir, ela vai buscar esses artistas e vai, então, trazer a arte barroca. A arte barroca ela está totalmente atrelada a esse movimento de contra-reforma. Ela vai surgir daí. A igreja ela vai buscar uma arte exagerada, uma arte que traga emoção, o que está diferente ali do Renascimento. Enquanto no Renascimento a gente tem uma arte estática, simétrica, harmônica, aqui a gente vai ter uma obra com emoção, com movimento, dramática, teatral, cheia de contrastes, porque a gente está falando de uma arte que tem que ser renovada e ela tem que ser capaz de emocionar a todos. Aqueles que não sabem ler vão conseguir olhar aquela obra e identificar do que se trata e se emocionar com ela, e aqueles que sabem ler, que são cultos na sociedade, eles vão se emocionar pelo poderio tão grandioso e tão cheio de emoção e de drama dessa arte. Quando a gente fala em arte barroca, a gente tem que falar em Contra-Reforma, a gente tem que falar nesse poder da Igreja Católica. Eu vou agora compartilhar uma tela com vocês, tá? A gente vai ver algumas imagens e, por favor, gente, participem, porque a gente vai ter que fazer leituras aqui de obras, tá? Sei que essa aqui já tá pra frente, tá? Aqui. Vamos lá. Essa obra aqui. Essa obra vai ser do Caravaggio, tá? O Caravaggio, ele é um italiano e ele vai ser o grande mestre de luz e sombra, ele vai trazer muito drama para sua obra. O Caravaggio, ele tinha uma característica de que ele buscava rostos conhecidos, rosto que ele via circular pelas ruas de Roma, então que não eram distantes da nossa realidade, retratava os personagens sacros, os personagens santos, com essas características tão humanas, com essas características que a gente topa na rua quando sai para caminhar. Então, ele tinha essa questão, isso choca um pouco, mas ele foi um grande artista, um dos grandes mestres e um dos grandes representantes desse momento. Eu quero que vocês me digam aqui todos os contrastes, o que vocês estão vendo aqui que traz esse drama, o que traz o drama para a obra? O cavalo tá quase pisando nele? Também, vai lá. Vocês estão lendo A aqui. luz, Luz. Tipo, a a luz, posição. sombra, contraste. As cores usadas. Isso. Só parece aquele tema sombrio, sabe? Escuro, de algo ruim. Por causa alguma coisa das cores e... Pouca luminosidade, né? Alguém conhece esse tema aqui, a conversão de Paulo? Alguém sabe sobre o que é isso? né? Não. Não? História bíblica, tá? Eu não vou saber precisar tudo, mas eu sei contar um pouquinho. Então, a conversão de Paulo, Paulo na verdade era Saulo e ele perseguia cristãos. Ele chega um determinado momento, numa dessas perseguições, ele cai do cavalo, ele vê uma luz, enfim, ele vê Deus, e é o momento em que ele está sendo convertido. Aqui ele está se tornando cristão. A arte barroca ela vai ter essa característica bem forte. Só travou pra vocês? Então. Pra mim também Eu tá acho que eu travado. tinha caído aqui. É. Deu certo? Deu. Agora deu. Ai, que bom. Eu tinha caído, mas já levantei. Então, vamos lá. Então, aqui a arte barroca,
Quando vocês olham essa luz aqui nessa obra, essa luz, ela Ô, é Paty. natural? Oi? Paty, Oi? tens que colocar de novo a imagem. Para Ah, nós caiu a tá, imagem. perdão. Tá, peraí. Eu acho que, será que eu tenho que botar de novo para gravar? Não, gravando tá. Tá, já deixa eu compartilhar aqui. Ai, querida Eliana, que bom que estás aí. Sim, concluímos o conselho. Que ótimo. Deu? Estão vendo? Sim. Tá, então tá. Aqui. Quando vocês olham a luz que tá nessa obra, ela é uma luz que vem de um lugar natural ou ela é uma luz fabricada pelo artista? Fabricada pelo artista. Parece que Parece natural. parece que Não, ele se é aquela coisa de luz divina, algo do tipo, eu acho que é natural, sei lá, porque ele caiu e veio a luz, alguma coisa assim. Vixe Maria, essa luz é fabricada pelo artista! Aqui, na arte barroca, a gente tem uma cena de teatro. E na cena de teatro, a luz não é natural. A não ser que seja teatro de rua. Mas na cena de teatro de palco, a luz é fabricada. Então, ela está colocada exatamente nos locais onde a gente tem que ter maior emoção na obra. Onde vai chamar a nossa atenção. Uma das primeiras coisas que vocês falaram na hora que viram essa obra foi da pata do cavalo que ia pisar no homem. Olha como está iluminado. Então, ele vai buscar trazer a emoção para onde ele quer, tá? O que vocês estão vendo é aquele momento em que vocês estão vendo uma série e, de repente, acabou aquele capítulo para começar outro e vocês ficam enlouquecidos querendo saber o que vai acontecer. Então, é isso que é a obra. Mãe, Oi. eu quero uma pomadinha pra parar. Ah, tá, senta aqui. Aqui nessa obra, esse artista, ele tá botando a luz como se ele estivesse num palco. Toda ela é fabricada como se ele estivesse num palco. Ô filho, só um pouquinho, gente, só vou pegar aqui um negócio pra ele aqui. Cadê o pé? Secou o dedo que é. Tá, rapidinho que a mamãe tem ela, tá? Mas ali também tá. Pronto, aqui. Perfeito. Depois a mamãe passa mais, tá? Formiga picou o pé. Precisava. Que fofinho, filho. Esse aqui é o meu de 4, tem uma de 11 também. Bom, então tá. Então, pensemos nessa cena, a gente tá falando do clímax, tá? O clímax é o que o artista barroco ele tá querendo retratar, aquele um momento auge da cena, o mais dramático. Nessa cena, por exemplo, o Paulo, ele estava sendo convertido, ele não está convertido ainda, e ele não é mais daquele jeito que ele era antes, é o momento que ele vai ser convertido. Aqui que o artista quer pegar esse público. Vamos lá, e aqui, gente, olha aqui, Caravaggio de novo. Que cena é essa? O que está acontecendo aqui? A mulher tá puxando o cabelo dele? Ela vai matar esse homem? Olha ali, como é que tá o pescoço dele? Olha lá. Ele tá sendo Ah, decapitado. tá sangrando. Ele tá sendo decapitado. Olha o sangue jorrando. É uma espada que ela tem na mão. Tipo, Ah, sim, ela tá cortando o pescoço dele. Agora que eu entendi. É de uma Nossa, cena bíblica isso. é uma cena bíblica. Porque a gente está falando de arte barroca que está totalmente atrelada à Igreja Católica, então as cenas são religiosas, muitas, né? Não só, a gente tem autorretrato, a gente ainda tem coisa de mitologia, mas a temática básica seria essa temática religiosa. Aqui, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele quer se vingar de povos que invadiram o território e ele manda esse general Holofernes para que ele consiga, né, se vingar desses povos, digamos. A Judite, então, ela resolve fazer alguma coisa e a Judite, ela embebeda ele, seduz ele e no momento que ele acha que tá tudo certo, que os dois vão namorar, enfim, ela se aproveita dessa situação e corta a cabeça dele. Essa é uma cena bíblica também. Aí, olha ali como que tá a expressão dela, a luz que o Caravaggio tá jogando para aquele rosto que
tem um misto de nojo com vingança, com frieza, né? Olha ali o Holofernes. O Holofernes, ele não tá morto ainda, mas ele vai morrer. Então tá naquele auge, é o clímax da cena. Ela tá cortando, ela tá matando nesse exato momento. Caravaggio coloca esse sangue bem barroco, dramático, né? Olhem a luz fabricada, onde ele quer que a gente olhe para trazer essa cena para o maior drama. Outra característica muito forte do barroco, gente, ele deixa de ser estático. Se a gente pega no Renascimento, a gente vai ter aquela pintura mais assim piramidal, ó. Aqui, olha só esse movimento que vai vindo para a lateral. Isso aqui ainda evolui para uma arte que depois vai ser chamada de arte maneirista, que vai ser mais lateralizado ainda. A gente não vai ver esse maneirismo, a gente vai parar pelo barroco, mas o barroco, então, ele já vai estar trazendo essa situação do movimento da obra. Ele não está mais preocupado com a centralização. Aí olha essa cortina, né, que está trazendo também toda essa questão, a cor vermelha, o sangue vermelho, toda essa escuridão contrastada pelas cores brancas da roupa delas. Então é esse contraste mais do que? Qual é o outro contraste chave que está aqui? Que vai estar em outra obra também. Nos braços, sei lá. O que está acontecendo No com movimento. ele? Morte. Morte, ela. Ela tá Tá morta? matando. Viva. Morte morte. e vida, né? Literatura barroca, a gente tem todo esse contraste, vida e morte, luz e sombra, amor e ódio, né? Então a gente vai ter todo esse contraste trazendo maior drama. Velázquez é um outro artista que a gente vai ter aqui, esse aqui é espanhol, Caravaggio é italiano. Ele vai ser assim, vai trazer uma maestria no movimento e ocupação de espaço. Tá? Então ele vai ter outra questão aqui. Podem ver a referência da arte grega, né? Muito forte aqui. Aqui ele está retratando um cotidiano, então a gente não está vendo uma cena bíblica, apesar de ser uma arte barroca, então não é só da religião, né? Mas é que ele está trazendo então esse cotidiano. Olha o movimento que ele coloca nessa obra, lateralizando. Então essa aqui ela está entrando, tem esse movimento, né? Aqui a gente vê atrás uma cena, um ensaio de teatro, talvez, ou de alguém posando para, enfim, né, para um autorretrato. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer de leitura aqui, mas vocês percebem todo esse movimento, essa luz fabricada por ele, jogada, porque assim, ó, aqui ele até coloca como se ela tivesse vindo desse ponto, ó. Estão vendo que ela segue aqui uma linha e vai dar aqui nela, né? A luz dele aqui até que ele já tá trazendo um pouco mais do que seria, mas mesmo assim é como se tivesse outros focos de luz aqui que são inexistentes de janelas. Então a gente percebe todo o contraste que ele tá trazendo também. Outro Velázquez, ó, aqui ele tá trazendo também outra cena de cotidiano, né? Trazendo uma rotina aí de músicos, de bar, e esse menino aí também junto, tocando, o macaquinho lá atrás. Olha aqui esse movimento, ela não tem uma questão de simetria, porque a gente está falando do barroco, é assimétrico. A lição de anatomia de Dr. Tulpe, esse aqui é Rembrandt. O Rembrandt, então, ele vai ser da Holanda, tá? Ele vai trazer uma grande compreensão da natureza humana. Aqui tem uma historinha dessa obra, que esse cara que tá ali deitado, ele era um ladrão, ele tinha sido morto no dia anterior, que ele fez essa obra, e ele tinha sido pego num assalto à mão armada, e ele estava utilizando a mão esquerda, que é a mão que eles estão ali olhando, ó. O que mais a gente tem de contraste aqui? Vai lá. Não é contraste, mas aqui em Braço Norte, numa clínica, tem uma pintura dessa bem grandona na parede. Muitos consultórios têm, porque ela é bem famosa entre os médicos, assim. Tipo, tem um foco de mais luz no pressão corpo do nos cara caras? e nos rostos deles. Isso. Eu ia falar que tipo, é só no rosto e no corpo do cara. O resto é tudo mais escuro. Tipo, parece que ele vai pegar aquela tesoura e vai esfaquear ele, sei lá, abrir a barriga. Tá dramático. E contrastes. Digam contrastes. Vida e morte. Vida e morte.
Só um pouquinho. A mãe já vai terminar aqui. Eles parecem estar com curiosidade. Sim, mas tem mais contraste aqui. Vida e morte é um, que mais? Quais são as cores Luz, utilizadas? luz e Preto e sombra. branco? Preto e branco. Isso. Tá, vamos lá então. O Dr. Tupi, ele tá com chapéu, tá? É porque ele é o mais importante. Naquela época, só as pessoas muito importantes utilizavam chapéu. Então, o Dr. Tupi tá de chapéu, ele é muito importante. Aquelas pessoas estão olhando ali. Isso aqui foi encomendado, foi uma pintura encomendada. A burguesia, esses aristocratas, esses nobres, eles queriam estar aparecendo numa cena assim importante, né? Então colocam eles como se fosse uma aula. O Dr. Tupi, ele era um médico e ele estava ali dando uma lição de anatomia. Por isso que essa obra ela virou um ícone aí da medicina. Então é muito comum mesmo assim, dificilmente vai ter um médico que nunca viu isso em algum lugar, na sua faculdade, ou né? Pode ter, mas dificilmente. E a gente também, de vez em quando, vai se deparar com ela. Então, todo esse contraste, olha ali, o Dr. Tupi, ele tá mais afastado das pessoas, porque ele que é o mais importante, os outros estão ali para observá-lo. E daí a gente vai ter toda essa questão, então, que já está trazendo o acontecimento, né? Que se quer um ladrão, porque que é a mão esquerda que está sendo aberta, mostrando ali. E essa vida e morte, as pessoas vivas e o debruçadas sobre um cadáver morto, quase que na diagonal, então já trazendo esse movimento para a obra. Todo esse contraste do claro e do escuro, do branco e do preto, a roupa toda preta, mas com golas brancas. A barba, percebam que todos eles têm essa barba, né? Então, tudo isso está sendo... É muito barroco. Vamos lá. Rubens, então, ele vai ser um pintor que vai estar trazendo essa formalidade da escultura helenista. Lembram que a escultura helenista da Grécia ela já vai trazer esse movimento, esses corpos aí que estão sendo inspirados também por essa arte grega. E Rubens aqui trazendo todo esse movimento, toda essa questão para essa obra, essa iluminação que, por mais que esteja céu aberto, a gente percebe que não é real, senão estaria sendo iluminada diferente aqui. Então, ele está trazendo maior drama para sua obra. E aqui, gente, o que está acontecendo? Qual é a leitura dessa cena? Uma guerra, briga? Massacre? Massacre, um massacre. Por que dos inocentes? O que está acontecendo aqui? São pessoas normais da cidade, né, que eles estavam matando. Parece que o exército tá matando, tipo assim, as mulheres, as crianças, sei lá. Isso. Rei Herodes manda matar as crianças numa passagem bíblica. Soldados romanos matando os nenéns e as crianças. Essa obra é altamente agressiva, né? Ela é uma obra que choca, assim, por todas essas crianças morrendo. Isso aqui é uma cena bíblica, tá? Então, o Rubens está trazendo também essa passagem. Por Sim. que ele mandou as crianças? Quando nasce Jesus Cristo. Ah, Lembram? Daí aí até que Maria ela foge, né? Para ter o neném. E o rei Herodes ele manda matar as crianças, os nenéns. Ele tem acaba ficando com medo desse Messias, né? Desse profeta que tá vindo. E daí a gente vai ter o massacre dos inocentes. Rubens Mas aí ele manda matar, tipo, só os meninos? Até onde eu sei, aí eu já vou estar no meu achismo, tá? Até onde eu sei, são todas as crianças recém-nascidas. E pequenos. podia vir em forma de mulher, né, também. Não precisava ser o filho. Agora eu não sei exatamente, né? Eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que ele manda matar essas crianças e Rubens então retrata aqui nessa obra isso. Essa obra é a segunda, eu acho, porque a primeira é essa aqui, ó. Até tá meio ruim aqui, desculpa, mas é que eu peguei ela bem rapidinho. Aqui também é o Massacre dos Inocentes de Rubens, ela é a quarta obra mais cara do mundo. Ela foi vendida por 76 milhões 700 mil, uma coisa assim, reais. E essa aqui, então, é uma das obras mais caras do mundo, que até então não se sabia que era de Rubens. Ela foi descoberta assim, uma semana antes do leilão que era dele. Se achava que era de um discípulo dele, depois souberam que era dele. Aqui também ele está mostrando, né, a mesma cena.
Bom, e escultura, gente? A gente vai ter um escultor bem interessante aqui, que é o Bernini. Então, olha aí a referência dessa escultura grega, né? E essa escultura trazendo esse movimento, essa assimetria. Esse pintor, ele também vai ser arquiteto, ele na verdade, ele vai juntar, ele vai pensar nessa escultura para a arquitetura. Ele é o principal escultor da Itália, não arquiteto, né? Mas ele junta essa escultura na arquitetura. E ele vai ser aí o mais influente dos escultores, aí sim, arquiteto, pintor, decorador do período, ele faz de tudo um pouco, né? E olha só como a gente vai ter essa assimetria, trazendo a esse movimento, deixando de ser aquela coisa estática. A gente vai ter muita questão a igreja também patrocinando essa construção dessas catedrais tão luxuosas por fora, por dentro, trazendo ouro, trazendo a questão do dourado, trazendo essas curvas, essa curva do barroco, essa assimetria do barroco, que vai estar mostrando esse movimento, né, e essa grandiosidade total. Vai ter a construção de vários palácios, Versalhes é um deles. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir para lá, gente? Eu fui já. Conheceu Versalhes? Aham. Entrou? Não cheguei a entrar. Entrar. Versalhes tem quantos banheiros? Aí, um monte. Não sei agora de Nenhum, eu acho. Nenhum! Porque... quanto. Versalhes não tem banheiro. Ah, eu achei que tinha. Eles faziam no pinico. É. Aham. Exato. Mas esse piniquinho ficava onde? Se é que ele tinha. Embaixo da cama. Não Gente, era... pensa assim, ó. Olha Fora. só a situação. Uma festa cheia de nobres, com aquelas roupas gigantescas. Frio pra caramba, a gente tá falando da Europa, tava muito frio. Bebiam, comiam, e aquela vontade de ir no banheiro e não tinha banheiro. Onde será que a gente vai se eu não tenho? Se eu não vou lá pro meu quarto, no meu piniquinho. Faz na calça. No matinho. Vai sair na rua, daí vem colher tudo. Não vai. Então, assim, Versalhes tinha cortina, muita cortina escura. E lá nessas cortinas a gente se escondia e então se aliviava um pouquinho. Por isso que Versalhes tinha fama de ser muito fedido, porque tinha essa questão das cortinas. Zebra, né? Olha aqui, ó. O bloco aqui, ele vai ser dividido em 3, arquitetura barroca, ó. Tem o bloco central e mais 2, tá? Até nessa época que a higiene não era o forte deles, né, gente? A gente tá falando aqui de século XVI, esse 17, 16, 17, não era o forte dele. Inclusive, tem toda a questão do porquê do mês das noivas, né? Porque era um mês propício que eles tinham acabado de tomar banho, que esse banho não era sempre. Então, era um momento que as mulheres estavam um pouquinho mais cheirosas e os homens também. Tem a questão também do banho deles, era numa banheira de uma água única e se compartilhava. O primeiro era o pai, era o mais velho, depois ia descendo, né? Até chegar nas crianças, que eram as últimas. E então aquela água podre, sabe? Não era algo higiênico, né? E aqui Versalhes, não fugia a regra, não tinha banheiro. Aqui é uma escultura de Bernini, ó. Aqui, tá? Os palácios foram muito incentivados pela burguesia. Por quê? A monarquia estava crescendo muito o seu poder, demais. E a burguesia queria mandar. E esses reis, esses nobres na cidade incomodando. Vamos patrocinar a construção de palácio, mandar tudo para palácio. Então eles vão tudo viver em palácio, vão viver na vida boa e ali não vamos incomodar e a gente consegue mandar. Então a burguesia apoia bastante esse tipo de conduta aqui. E o barroco brasileiro? Aqui, o barroco brasileiro, gente, ele vai se desenvolver 2 séculos depois. Só no século XVIII que ele vai ter o auge, tá? Ele vai ser ali no período colonial. Não vai ser restrito pelas áreas de mineração, mas ali em Minas Gerais a gente vai ter uma expressividade bem grande desse barroco. Na Europa ele não era... Pode comer biscoito?
Daqui a pouquinho eu já tô indo lá, já tá terminando aqui. Na Europa, ele não era muito utilizado, ele já não era mais utilizado, a gente já estava no movimento romântico. Aqui sim, porque isso aqui vem depois. Lá pela arte moderna é que o Brasil vai começar a ficar mais ou menos com movimentos equiparados, porque pensa que aqui, então a gente era um país, um ambiente colônia, né? E aqui a gente seguia algumas regras diferenciadas aqui. Então, vai estar vinculado à arte sacra, da mesma forma como o barroco europeu, mas vai chegar 2 séculos depois. Característica do barroco aqui, a gente vai ter uma característica bem nossa, que os materiais, por exemplo, a gente não vai importar da Europa. Os materiais, eles vão ser utilizados o que a gente tem aqui, como a pedra-sabão. Isso aqui é pedra-sabão. Um grande artista vai ser o Aleijadinho, que é o autor dessa obra, um dos grandes representantes desse período. Aleijadinho, ele não era aleijado, ele tem uma doença ao longo da vida dele. Não sei precisar para vocês se foi lepra, a maioria do que a gente vê mas tem gente que já fala que acha que era outra coisa, então assim, a gente não tem um registro preciso sobre isso, mas ele vai desenvolvendo uma doença que ele vai se atrofiando, e por isso que então ele é chamado de aleijadinho. Aí o aleijadinho ele vai trazer, gente, olha só esses traços, que já é bem do nosso território, diferente da arte europeia lá. São traços que já vão trazer a questão do negro, o nariz diferenciado, a gente já vai ter toda uma questão aqui diferente, né, do barroco europeu, mas ele ainda vai ter essa temática sacra. As igrejas aqui vai ter a característica de ser menos luxuosa por fora e muito luxuosa por dentro. Aí aqui a gente fala de outro artista do Brasil, que foi o mestre Ataíde. Ele foi um pintor, então ele pintou aqui, por exemplo, essa igreja, enquanto o Aleijadinho fez as esculturas e também foi o arquiteto. E o mestre Ataíde, ele era um pintor, um expoente muito grande do que a gente tem no barroco brasileiro. Aqui, então, são os 12 profetas no Santuário de Bom Jesus, do Aleijadinho, digamos, a obra mais famosa dele, pode ser. Também a Via Sacra também, mas aqui é uma obra que sempre a gente fala do Aleijadinho, toda em pedra-sabão, e ele está trazendo, então, os 12 profetas. Gente, ficou dúvida sobre o barroco? Não. Não, Tem tudo bem. alguma colocação aí de vocês? É só que ele tava fazendo o Jesus branco, né? É E por de causa acordo com o período que do ele Aleijadinho? É? Mas aqui vocês sabem que também tem uma diferencinha por causa da tela, né? Ele não é tão branco, não. Não. Não, ele não vai botar ele negro, tá? Ele não é Sim, ele negro, não é mas ele tem um tom de pele um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vamos olhar ele ali. Quero ver o que vocês viram aqui. Peraí. Ó, aqui é por causa da luz, né, que a gente tá vendo, mas o tom de pele dele não é tão branco, não. Olha só. É mais ou menos isso aqui, tá? Então, e a gente tem esse material que é a pedra-sabão, né? Ele não tá pintando tudo. Estão vendo, né? Ele traz os traços, ó, gente. Mas ele não pinta ela por inteiro. Lá em Laguna tipo, tem uma igreja lá em Laguna, eu acho que em Laguna Velha, sei lá. Tem uma Mas igreja, que tem isso, né? tem uma igrejinha meio barroca lá, né? Tem. Eu até tenho que ir lá em Laguna e visitar ela para ter uma maior visão dela, assim. Mas tem. Tem uma igrejinha que vai ter esses traços, sim. Pessoal, Quando olha acabar. só. Já deu aqui, a gente já é 20 para as 11. Tem os exercícios do barroco para fazer, mas então eu vou pedir para vocês fazerem, tá? E depois, semana que vem, eu faço uma correção total e já faço os de aplicação junto, para não se estender demais. Então, eu vou pedir para que vocês façam de tarefa os da página 119, que é o 4 e o 5. Os outros ali depois eu faço junto com vocês. Quem quiser fazer, gente, é ótimo. Acho que vocês já podem ir testando, né? Mas assim, de tarefa seria aquele 4 e 5. E ali o da página 120 todos, que é o do 6 a 10, que seriam os propostos ali, tá? Aí semana que vem a gente fala desses exercícios da arte barroca. Quando acabar a pandemia, a gente podia fazer uma viagem de escola lá pra Laguna dele.
Olha, a gente podia fazer tanta coisa, né? Eu quero. Concordo plenamente. Eu topo. Meu Deus, gente, que coisa louca, né? Que todo mundo fique bem aí. Obrigada pela aula, gratidão. Apareçam, né? Vocês têm que aparecer mais nessa tela. Vamos fazer um dia uma aula prática. Quero todo mundo aqui aparecendo nessa tela. Beijos. Até semana que Beijos, vem. amada. Tchau. Tchau. Tchau.